Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje falaremos um pouco sobre patrimônio cultural, museus e bienais no Brasil. Lembrando que esse primeiro assunto é do material 4, do caderno 4, referente ao bimestre 4 de vocês, ou ao quarto bimestre, tá? Então, aqui ele já faz alguns questionamentos, perguntando se você costuma visitar museus ou galerias, quais espaços culturais você frequenta em sua cidade, e você sabe como surgiram esses espaços artísticos no Brasil? Então, estudar a história da criação dos museus e das bienais de arte no Brasil nos auxilia na compreensão da difusão das artes visuais pelo território nacional e do processo de internacionalização dos artistas brasileiros. A fundação da Academia Imperial de Belas Artes, na cidade do Rio de Janeiro, em 1826, e o surgimento dos primeiros salões de arte, em 1840, foram importantes para a posterior estruturação dos primeiros museus e a consolidação de um estudo acadêmico nas artes visuais. Aqui já falo um pouquinho sobre museus no Brasil, tá? Então, o espaço do museu ele surgiu do desejo, da humanidade de criar um local onde fosse possível encontrar documentos, peças e obras que preservassem a memória, a história e a capacidade criativa do homem. A palavra museu tem origem na palavra musa, conhecida na Grécia Antiga como a filha da memória. E é interessante, pensar que cada museu elege o que será lembrado e, consequentemente, o que será esquecido. Nesse caso, o espaço do museu traz a memória, mas com ela também o esquecimento do que não está exposto. Então veja aí um pouco, sobre o surgimento do museu, que surgiu a princípio lá na Grécia e depois se espalhou por todo o mundo. Então, o primeiro museu, de que se tem notícia foi criado no ano de 1800, ou melhor, de 1683, na Inglaterra, conhecido como Ashmolean Museum. No século XVIII, foram inaugurados grandes museus de arte em várias localidades, tais como o Museu do Prado, aí tem aqui Hermitage, em São Petersburgo, e o Museu do Louvre, em Paris. Esse é um dos mais conhecidos e mais procurados no mundo. Existe hoje grande diversidade de museus, museus de arte, história, história natural, arqueologia, mineralogia, botânica, entre outros. E um dos primeiros museus de arte brasileiros foi o Museu Nacional de Belas Artes, inaugurado em 37 do século passado, na cidade do Rio de Janeiro, a então capital federal. E sua criação acompanhou o movimento internacional iniciado no século XIX, de valorização das identidades nacionais, que tinha como pano de fundo a ostentação do poder econômico de cada país, que refletia, nesse caso, em seus bens culturais, frutos de criações próprias ou derivados de saques a outros países colonizados ou invadidos. E com a invasão de Portugal pelos exércitos de Napoleão Bonaparte, ali no início do século XIX, Dom João VI, rei de Portugal, decidiu partir a colônia com toda a sua corte. A instalação da família real portuguesa no Brasil, em 1808, ela promoveu muitas mudanças políticas, econômicas e culturais. Nós vimos um pouco sobre isso na disciplina de História. O rei ele quis modernizar a nova sede do reino, abrindo os portos para o comércio internacional, importando, portanto, livros, organizou a Biblioteca Real, criou o Observatório Astronômico, o Jardim Botânico, o Teatro São João e o Museu Nacional. E na tentativa de adequar a cultura brasileira aos padrões a que a realeza estava habituada na Europa, um grupo de artistas franceses foi convidado a desenvolver no Brasil o modelo neoclássico por meio de uma instituição de ensino de artes visuais na nova capital do Reino Português. Nós também vimos isso anteriormente no caderno 2, no qual fala aí sobre os artistas franceses que vieram aqui para o Brasil. Esse grupo, liderado por Joaquim Le Breton e outros artistas, tinha o intuito de fundar a primeira Academia Imperial de Belas Artes e promover as exposições e os salões de arte.
A ideia da criação de uma escola de belas artes levou um tempo para ser realizada. Inicialmente, em 16 do século XIX, foi fundada a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios. E em 1820, passou a ser Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil. Em 1826, tornou-se Academia Imperial de Belas Artes e em 89, com o advento da República, foi chamada de Escola Nacional de Belas Artes. Então aqui ele contextualiza a ideia da criação de uma escola de belas artes, que contém um acervo incorporado ao Museu Nacional de Belas Artes que fica no Rio de Janeiro, o que deu continuidade ao legado de preservação e difusão da arte nacional. Então, a importância dos artistas da missão francesa não está apenas no acervo que compõe o Museu Nacional de Belas Artes, pois sua influência pode ser notada na pintura, na arquitetura e na paisagem urbana. Além disso, eles romperam com a visão do artista artesão a serviço da igreja, que existia até o momento vinculada aos princípios do estilo barroco. Tá? Então, os artistas da missão francesa, eles também romperam com o barroco brasileiro, que se diferenciava do europeu, e obedeciam somente ao estilo neoclássico, que valorizava os padrões da arte greco-romana da Antiguidade e do Renascimento. E os artistas brasileiros não receberam bem esse grupo estrangeiro e o consideraram uma nova colonização. Aqui tem a imagem da Escola Nacional de Belas Artes, que funcionou no mesmo prédio que o Museu Nacional de Belas Artes no ano de 1976. Então, atualmente, no Museu Nacional de Belas Artes, existe a maior e mais importante coleção de arte brasileira do século XX, ou melhor, do século XIX. Tá? E seu primeiro acervo era constituído por obras dos artistas da missão francesa aqui que veio ao Brasil, produzidas no Brasil, e outras trazidas pelo chefe da missão francesa e objetos pertencentes a Dom João VI, totalizando cerca de 70 mil itens entre objetos, documentos, livros, pinturas, desenhos, gravuras e esculturas. E a maioria das obras pertencentes ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes, na época de sua inauguração, se relaciona com a estética neoclássica e romântica. E somente na década de 1940, e principalmente após o término da Segunda Guerra Mundial, é que chegaram ao país obras modernistas. Tá? Então, nesse período, vão surgir no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, a procura do público por espaços expositivos e mostras com produções relacionadas às tendências artísticas modernas. Dessa forma, gente, em 47 do século passado, foi criado um dos principais museus nacional, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, fundado pelo jornalista Assis Chateaubriand. O primeiro acervo do MASP, ele teve como origem a compra de várias obras do exterior, principalmente da Europa, aproveitando o momento do pós-guerra que repercutiu na queda dos preços das peças. E um dos objetivos dos curadores, digamos assim, que são os profissionais responsáveis pelas escolhas das obras que compõem uma exposição, era criar um acervo representativo da arte ocidental, apresentando obras da Antiguidade Clássica até produções do século, ou melhor, do início do século XX. E o MASP é um dos principais museus da América Latina graças à importância de seu acervo, e ele realiza empréstimos de obras para exposições dentro e fora do país e conta com um significativo trabalho de educação e formação do público. Já as ações educativas do MASP abrangem a capacitação de professores, crianças, jovens, adultos, pesquisadores e artistas. Tá? Então, gente, aqui fala um pouco mais sobre o MASP, o primeiro edifício que ficava no centro de São Paulo e foi utilizado até 1968. Depois, o museu passou a ocupar o prédio projetado pela arquitetura modernista Lina
Mobaldi, tá? Então, aqui ele destaca também outro importante museu fundado em São Paulo, que foi o MAN, né, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Destaca também alguns artistas estrangeiros e nacionais, como Vassily Kandinsky, Jean Orp, Alexander Galt, Robert Lenoir, Cícero Dias, Waldemar Cordeiro, entre outros. E com o intuito de ampliar os museus brasileiros e situar o país nos cenários internacionais de arte, foi inaugurado em 48 do século passado o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, contando com um acervo que trazia obras de Pablo Picasso, João Miró e Salvador Dalí. E obras assim, como ocorreu com o acervo inicial do MASP, foram adquiridas no pós-guerra, oportunizando a compra de obras de artistas renomados por preços mais razoáveis. E atualmente, o Museu de Arte do Rio de Janeiro tem importantes nomes do modernismo brasileiro, como de Cavalcante, Cândido Portinari, Tarsília do Amaral e Alberto da Veiga Guinardi. Tá? E atualmente existem museus de arte em várias cidades do país, como em Porto Alegre, Brumadinho e Curitiba. Então, gente, na próxima aula a gente dá continuidade e fala sobre a Bienal de Arte. Tá bom? Bons estudos e até a próxima. Tchau!